Você quer fazer essa próxima pergunta? Eu quero. Tá. Eu quero, que é uma pergunta que eu acho que cola muito com o que o Raul estava falando antes, né? Ele falou como ele começou assim envolver na militância política, no ativismo. Então a gente queria saber assim dos projetos, Raul, que você constrói, os coletivos que você atua. Como é que foi esse processo de construção desses coletivos? A gente sabe que tem o coletivo Papo Reto, né? Que você constrói, Sim. Que é um debate sobre comunicação e apresenta dados sobre violência, enfim, mobiliza a comunidade, né? Sobre isso. Então, eu queria que você falasse mais sobre esses coletivos, sobre essas redes que você atua, que você incentiva. Legal, muito bom. Depois que a gente parou de fazer produção cultural aqui na favela, né? O tempo foi passando, vários anos, algumas pessoas foram estudando, construindo família, tendo outros trabalhos, e um grupo de pessoas que permaneceu unido, a gente desenvolveu um trabalho com foco em discutir lixo na favela. Isso era por volta de 2009, 2010, e o projeto se chamava Descolando Ideias. Ainda existe até hoje. Tinha como foco central trabalhar a conscientização do descarte de lixo, porque sempre que chovia, como não tinha um saneamento básico adequado, até hoje não tem amplamente, né? Havia muitas enchentes, pessoas morriam, perdiam-se muitas coisas. Então a gente começou a trabalhar com esse monitoramento do lixo. Já naquela época, éramos jovens na rua, num cenário de desigualdade, com um bloquinho de papel e caneta na mão, um celular, uma câmera fotográfica. Imediatamente, muitas pessoas nos associavam a um trabalho jornalístico e não sobre a conscientização em si sobre o lixo. E começavam a vir com várias demandas, principalmente demandas relacionadas à violência, que me trouxeram para um contexto de reobservar a realidade em que eu vivo, por conta de tantas pessoas que eu perdi, de tantas violências que eu vi, vivenciei, experimentei. As pessoas traziam denúncias sobre casas destruídas durante ações da polícia, filho que foi preso e não tem informação de onde o meu filho foi parar, gente desaparecida, vários níveis de violações de direitos, e isso começou a me impactar muito, de muita forma. E aí as instituições locais aqui do Complexo do Alemão foram centrais para me colocar nesse rumo de pensar sobre direitos humanos, porque após o Descolando Ideias, abriu um curso aqui no Rio de Janeiro que se chamava Universidade Favela. Era uma junção de instituições de algumas favelas, do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré, junto com a Universidade Cândido Mendes, e lá se foi feito um curso com esse nome de Universidade Favela, mas que tinha como objetivo final acesso de mecanismos de acesso à justiça. Era o nome do que a gente estava desenrolando naquele período. E aí eu passei a conviver durante 1 ano e meio dentro do espaço universitário, tendo várias oficinas sobre diferentes questões relacionadas aos direitos, por professores universitários e também por pessoas ligadas a essas ONGs, a essas instituições sociais da favela. Então foi um combo muito potente de riqueza, de diferentes saberes se cruzando ali, né? O saber universitário, mas o saber da vivência, que me impulsionaram para um campo muito profundo de entender coisas que pareciam complicadas sobre o campo do direito, e junto a esse período estava explodindo o Facebook, o Twitter, as novas redes sociais, né? E muito do que eu aprendia naquela época me impactou tanto que eu queria compartilhar isso com mais pessoas. Então eu comecei a resumir o que eu aprendia dentro daquela sala de aula em pequenos textos para o Facebook, e aquilo viralizou rápido, porque eu não só reduzia o que eu aprendia, mas eu tentava transformar a linguagem. Então eu escrevia em forma de poesia ou em forma de rap e jogava na internet sobre direitos básicos, de tipo, um policial tem que ter na farda dele a identificação sempre. A casa é inviolável sem um mandado judicial. Então as explicações básicas eu fui transformando em poesia e rap, e isso começou a viralizar. A partir disso, comecei a receber alguns rótulos, né? Ativista, mídia ativista, comunicador de favela, tal. É interessante como as pessoas vão desenvolvendo olhares delas próprias sobre quem somos, né? Isso é muito legal. Mas isso me trouxe para esse meio social. Bom, Raul é um ativista. E a partir disso eu fui passando por vários processos. A ideia de UPP, né? Essa presença permanente da polícia no Alemão aconteceu no período de 2010. Foi um período muito violento, porque mais uma vez se repetiu a estratégia de apenas mandar a polícia como política pública para a pessoa negra, periférica, favelada, e isso já trazia todas as violências históricas, todas as questões não discutidas, então foi muito problemático. E a partir disso fui me envolvendo e startando outros coletivos, como o próprio coletivo Papo Reto. O Papo Reto hoje, ele existe de fato há 6 anos, né?
enquanto organização aqui no Complexo do Alemão. A gente tem uma sede onde a gente trabalha exatamente com construção de dados sobre a violência do Estado aqui dentro, ou a ausência de outras políticas públicas que não a política de violência, mas também tem um pré-vestibular, tem muitos trabalhos de educação, cultura e memória aqui na favela. Hoje eu também faço parte de um projeto chamado Movimento, ele tem um nome complexo, né? Movimentos, Drogas, Juventude e Favela, que são jovens de favelas e periferias do Rio de Janeiro se conectando com outras pessoas de favelas e periferias do Brasil, discutindo através da arte, da cultura e da educação uma outra política sobre drogas, entendendo que na nossa geração e pós o período da escravidão, né, a atualização disso no hoje, para nós, a ideia de guerra às drogas é a ferramenta de manutenção do racismo, de controle violento dos pretos periféricos e favelados. E isso reduz ou traz apenas nessa ideia de guerra às drogas as únicas políticas públicas e a teoria do investimento do Estado dentro da favela, que acaba sendo pela ótica da violência. Então, a gente discute uma outra política sobre drogas para poder, a partir disso, falar sobre os direitos básicos que nunca foram garantidos em plenitude nesse espaço. Integro a Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil, faço parte do Perifa Connection, que é um grupo de jovens comunicadores de periferias disputando narrativas positivas periféricas, mostrando as potências existentes nas periferias. E, atualmente, né, nesse momento de pandemia global, faço parte do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão, que é uma junção de 3 instituições aqui do Complexo do Alemão, o Papo Reto, Voz das Comunidades e Mulheres em Ação, agindo numa estratégia de levar comunicação diária com informações importantes sobre a pandemia para as pessoas que vivem aqui no Alemão, mas também mobilizar doações diversas, articulações diversas, para poder ajudar essas pessoas que estão com fome, estão com sede e sem muita perspectiva de futuro. E fechando realmente, no final do ano passado e no meio do ano passado, eu lancei uma conta chamada Favela e ODS, né, que é um espaço para discutir os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável a partir da favela, a partir da periferia, pensando clima, meio ambiente e acesso à água no Brasil, né? Acho que é um pouco disso tudo aí. Só isso? Um pouco, só, Ele falou um pouco, eu fiz o quê? Vida louca. Caraca, Raul. Tô planejando criar uns clones aí, porque tá difícil. Eu imagino. Mas a equipe é boa. É um time muito potente em cada um dos coletivos. Né? Sim. Acaba que eu tenho uma imagem pública, mas, de fato, o coração de tudo é a engrenagem coletiva. Né? São muitas outras pessoas fazendo acontecer também na prática. Muitas potências e você dando voz, né? Jogando para o mundo. Maravilhoso. Eu acho que uma das coisas que chamou a atenção você falando é tipo de... Você falou bem rapidamente, né? Que a gente queria que você falasse mais sobre isso. Sobre... além de trabalhar a questão da violência, é mostrar a periferia, mostrar as favelas como um espaço de potência. Isso é uma coisa que você fala... Enfim, eu sou super fã, já ouvi você falar em várias oportunidades, então que você sempre coloca isso. Então, queria que você falasse um pouco sobre a construção dessa identidade periférica favelada, assim, né? Como que isso acontece e o quanto isso é importante, inclusive, para unificar, unificar as pessoas que vivem nessas comunidades, né? Para fazer transformação, para fazer luta. Então, o que você entende por identidade periférica e favelada, assim? Por que é importante ressignificar isso? Maravilha. Eu acho que a favela, né, a periferia, eu falo isso direto, muito, quem me acompanha já me ouviu falar isso, mas eu acho que esses espaços são as maiores riquezas de Brasil que a gente tem. Quando eu ando pelo Complexo do Alemão, todo dia eu vou encontrar pessoas do Norte, do Nordeste, descendência indígena, quilombola. Então, dentro de uma favela, dentro de uma periferia, tem toda a riqueza de Brasil. Só que, exatamente por ser essa riqueza de Brasil, que muitas vezes a estrutura de poder elitizada ou a própria ideia de política pública só chega para nós no campo do silenciamento, da violência, né? Perpetuando questões históricas que já deveriam ter sido discutidas, mas não foram, como o próprio racismo e as suas estruturas se perpetuam até hoje no país e, assim, mantém as grandes desigualdades que a gente vive. E se as pessoas percebessem e começassem, de fato, a valorizar o significado do que é a potência da favela, a gente conseguiria atravessar essas realidades para um mundo muito melhor, ou ao menos um Brasil muito mais justo, muito mais digno, porque a gente tem como única política pública ao longo da história da minha geração, quando se pensa favela, o poder público pensa Secretaria de Segurança,
que na prática pensa a ação da polícia, e isso é muito grave porque mostra muito como somos vistos ainda sobre a ótica da criminalização, do controle daquele lugar para poder dialogar de alguma forma. Então, nos veem como perigosos, como violentos, né, no imaginário histórico racista construído, perpetuado até hoje. Porém, o que eu vejo aqui de dentro é muita riqueza, muita potência, né? Porque nesse cenário de violência e extrema desigualdade, as pessoas conseguem se conectar e cuidarem umas das outras, se fortalecerem de forma orgânica, né? Fazer a organicidade de fato acontecer na prática, o cuidado coletivo, o carinho coletivo, o desenvolvimento de tecnologias que transformam positivamente dentro da favela a vida das pessoas, garantindo direitos mínimos, direitos básicos. Então, eu vejo que a favela ela é muita potência, né? Ela tem muita riqueza, desenvolve tecnologias diversas, dados diversos, tem um saber orgânico, uma inteligência muito profunda, mas tudo isso é silenciado e apagado quando as estruturas, principalmente os grandes veículos de comunicação, continuam querendo pautar, por exemplo, apenas o lado violento. Eu me tornei um comunicador da periferia, né? Uma voz disputando narrativas, exatamente porque quando eu olhava para a televisão, ou li o jornal, ou ouvi o rádio, sempre que falava da periferia era sobre a ótica negativa e apenas sobre isso, deixando a entender que esse é o resumo daquele lugar, quando na verdade existem mais potências, mais coisas incríveis do que violência. Só que a gente vive numa estrutura de país violento e corrupto. E, infelizmente, armas diversas chegaram ao longo da história na mão de civis. E a gente tem hoje grupos armados, por exemplo, no Rio de Janeiro, de diferentes forças, né? Tem milícias, tem o tráfico, tem a polícia, e nenhuma estratégia de segurança ou de cuidado de nenhum, nem da própria polícia, todo mundo se confrontando. E esse confronto ele tem esse território específico para acontecer, que é dentro da favela, dentro da periferia, não é em qualquer lugar que a ideia de guerra às drogas acontece. É dentro da favela, é dentro da periferia, são os corpos negros sendo reduzidos os seus significados e as suas importâncias. Então, um tiro de fuzil, um disparo de arma de fogo, ele atravessa a barreira do invisível, né? Essa sonoridade. E aí isso, no olhar de quem não convive, de quem nunca quis se aproximar com uma favela, com uma periferia, porque nos vê como violento, replica esse olhar histórico, esse afastamento existente, né? Quando o Zuenir Ventura fala da cidade partida, né? Essa cidade partida é de fora para dentro, porque a favela ela todo dia sai, é quem liga os interruptores da sociedade, quem faz o trabalho difícil, que sai antes do sol nascer e volta tarde da noite. Então, para nós, a cidade partida ela não existe. A gente tem as barreiras na cidade, que tem pontos onde a gente pode entrar e tem pontos que não nos aceitam de forma nenhuma. E essa cidade partida é de fora para dentro, que as pessoas historicamente não quiseram se envolver com esse lugar, e quando tem um contato com esse lugar é sobre a história de que a polícia veio, houve um confronto, virou um tiroteio, e esse som que atravessa tudo acaba virando um resumo, né? Eu acho que as pessoas precisam ver a potência desse lugar. Eu acho que o meu maior saber ele vem daqui, né? É aqui que eu vivo, é aqui que eu aprendo, é aqui que eu me desenvolvo. Eu sou apaixonado pelo meu lugar. Eu acho que isso é o sentimento que deve ser semeado entre os nossos, entre as nossas. A favela como potência, a favela como riqueza, como fonte de saber, porque a favela é um resumo de Brasil, um Brasil ainda hoje perseguido e tentado e passando por essas tentativas de violências históricas.